Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero passar aí os próximos minutos com você, compartilhando a palavra de Deus. Você que me acompanha, já pensou qual é o testemunho, qual é o legado que você deixará para essa geração? Como que você quer ser lembrado, meu irmão, nessa geração? Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós vemos esse legado de fé que homens e mulheres de Deus nos deixou, que os heróis da fé nos deixaram, que Jesus nos deixou. Olhamos para a história da igreja e vemos ali testemunho dos pais da igreja, dos avivalistas. E hoje eu e você, filhos de Deus, temos o privilégio de continuar a escrever a história da igreja. Então eu te pergunto novamente, o que eu e você vamos deixar para essa geração? Como eu e você seremos lembrados? E tem aqui um testemunho no capítulo 26 de Gênesis, do filho de Abraão, o filho da promessa, Isaac. Tem um testemunho aqui da forma como as pessoas olhavam para ele e o enxergavam. E esse, queridos, deve ser também o nosso testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e ver que Deus está em nós, que Deus está conosco. Então eu queria aí trazer essa lição para você nos próximos minutos, para que eu e você aprendamos aqui com esse homem de Deus a trilhar uma caminhada de obediência, de fé e chegar ao final da caminhada com esse testemunho. Claramente nós vimos que o Senhor era com você. Então me acompanha aí rapidinho nos primeiros 4 versículos desse capítulo. Diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todos os povos, todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, nessa parte aqui nós vemos que Isaac já havia constituído família, que Abraão já havia falecido, mas o tinha abençoado, que o próprio Senhor já o havia abençoado. Capítulo 25, verso 11 diz: e o Senhor o abençoou. Mas na nossa caminhada e na nossa vida enfrentaremos alguns períodos difíceis. E aqui era o período que Isaac estava a enfrentar. Houve fome naquela terra. Assim como também na época de Abraão houve fome. Na época de Juízes, ali com Elimeleque, com Noemi, também houve fome na terra. E nesse período aqui, queridos, diz que o Senhor apareceu a Isaac. E o Senhor traz 3 direções muito claras a esse homem de Deus. O Senhor diz para ele: não desça para o Egito. O Egito ali, queridos, era lugar de perigo. Sabemos que certa vez o povo de Deus se estabeleceu naquele local, se tornou numeroso, se tornou poderoso e logo então Faraó os escravizou. Então esse lugar aqui não era um lugar para onde o Senhor queria que Isaac descesse. Então o Senhor diz: o Egito não é uma opção, não desça ao Egito. Mas o Senhor traz ainda 2 comandos, 2 direções muito claras. O Senhor diz para ele assim: estabeleça ainda um pouco nessa terra. Fique um pouco ainda nessa terra, mas se estabeleça na terra aonde eu te indicar. Então nós vemos aqui que o Senhor traz esses comandos. E após esses comandos, o Senhor traz uma promessa: eu estarei com você e o abençoarei. Então o Senhor traz a promessa da presença dEle, da companhia dEle e da bênção dEle. Queridos, algo que eu e você precisamos sempre orar, sempre buscar é a presença de Deus. Porque presença de Deus, queridos, é igual a bênção.
Com o Senhor ao nosso lado, Ele nos protege, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, Ele nos faz prosperar. Com a presença do Senhor, os milagres acontecem. Com a presença do Senhor, as coisas fluem na nossa vida. Então, presença do Senhor é igual a bênção. Por isso, quando você tiver uma direção do Senhor, quando o Senhor vier com um comando sobre sua vida, siga essa direção como uma receita de bolo e você será bem-sucedido aonde você passar, aonde Ele te levar. Se você estiver em obediência a Ele, você prosperará, queridos. Mas eu vejo então aqui também um segundo ponto. O Senhor trouxe uma direção, o Senhor trouxe ali aquele comando, trouxe a promessa, e Isaac agora estava diante dessa promessa, diante dessa direção. Então assim sou eu e você, nós temos escolhas a fazer diante de todas essas promessas que o Senhor nos legou. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher obedecer ou não obedecer. O verso 6 do mesmo capítulo nos mostra a escolha de Isaac. Diz assim: Isaac ficou em Gerar, ou seja, Isaac escolheu o caminho da obediência. Queridos, obediência traz bênção. Nós sabemos que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós sabemos que a submissão nos traz autoridade. E Isaac, queridos, ao ver a caminhada de fé do seu pai Abraão, deve ter aprendido também que é melhor obedecer. Isaac então obedece ao Senhor. E o Senhor também traz um testemunho no verso 4 de obediência de Abraão. Ele diz no verso 5, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus decretos e a minha lei, porque Abraão me obedeceu. Eu fui com Abraão, eu serei com seus descendentes e abençoarei todos os povos da terra. Então, diante de uma direção do Senhor, escolha sempre, meu irmão, obedecer, porque o Senhor está dizendo para você: eu estarei com você, eu o abençoarei. Então, ouve a direção do Senhor. Houve aqui uma escolha de Isaac em obediência a essa direção do Senhor. Então ele permanece ali naquela terra, em Gerar. E um dia, queridos, os filisteus o cercam e começam a perguntar para ele acerca de Rebeca. A sua esposa era muito bonita. Mas ali naquele momento, queridos, Isaac fraquejou. Isaac mentiu. E nós sabemos que a mentira é pecado. Guarda, queridos, algo no seu coração. A mentira nunca é uma saída. Mas naquele momento ali, Isaac temeu. Por quê? Porque naquela terra, para eles era menos pior, digamos assim, matar um homem para poder ficar com a sua esposa do que ficar com a esposa de um homem vivo. Então foi por isso que Abraão teve medo quando lhe perguntaram sobre Sara e também mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Também vemos aqui Isaac temeu, teve medo de morrer. Então mente que Rebeca era sua irmã. Mas, queridos, guarda algo, ainda que você esteja numa situação difícil, numa situação onde você não vê saída, numa situação onde a sua vida está correndo perigo, não minta, não negocie os princípios do Senhor, não comprometa o seu testemunho. Nós vemos aqui, tanto na história de Abraão como de Isaac, que foi o próprio Senhor quem trouxe à tona toda a verdade. No caso de Abraão, o Senhor apareceu ali, conversou com aquele rei e falou que Sara era irmã de Abraão. E aqui no caso, o Senhor permite que Abimeleque veja ali Isaac acariciando a sua esposa e traz então à tona toda a verdade. Queridos, uma hora a mentira é descoberta. E sabe o que eu aprendo aqui nesse capítulo? Que o Senhor estava atuando para preservar Isaac e toda a sua descendência. Então eu e você não precisamos dar um jeitinho para nos salvar. O Senhor está atuando para nos preservar, queridos, e para nos tirar dessas situações de enrascada. Mas eu e você precisamos confiar no Senhor. Olha o que diz o verso 11, depois que o rei Abimeleque descobre todas as coisas. Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá.
Queridos, a Bíblia diz que o Senhor tem o coração do rei nas suas mãos. Deus tem o coração do rei. E aqui, olha, o rei disse: quem tocar nele ou na sua esposa certamente morrerá. Era o próprio Senhor, aquele que tem o controle de todas as coisas na sua mão, que estava atuando para preservar a vida de Isaac e dos seus descendentes. Então, em todo o tempo, queridos, confie no Senhor. Ele está cuidando de você, Ele está protegendo você. Não negocie o seu testemunho, nem os princípios do Senhor na sua vida. O Senhor trará a saída. E nós então continuamos na história e eu aprendo algo, mais uma lição aqui nesse texto. Então Isaac caminha em obediência com o Senhor. A Bíblia deixou registrado aqui erros, né, desses homens de Deus, para que eu e você aprendêssemos com esses erros e não repetíssemos esses erros. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas eu vejo aqui também, no verso 12, que aquilo que o Senhor, queridos, prometeu, o Senhor já estava cumprindo. Eu estarei com você e eu o abençoarei. Então a bênção aqui começa a cercar Isaac de todos os lados. Diz o verso 12, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Queridos, essa terra de Gerar era uma terra que na maioria do seu território era desértica. E ali Isaac planta, Isaac faz a sua parte e diz que ele colhe a 100 por 1. Agora eu gosto do final do verso 12. Porque, queridos, não diz que ele colheu a 100 por 1 porque ele era um agricultor habilíssimo. Não diz, queridos, que ele colheu porque a terra era fértil. Diz que Isaac colheu a 100 por 1 porque o Senhor o abençoou. A razão do nosso crescimento, a razão, queridos, da nossa saúde, a razão da nossa prosperidade em todas as áreas da nossa vida é porque o Senhor tem nos abençoado, é porque o Senhor está conosco, é porque a poderosa mão dele tem regido a nossa história, tem operado maravilhas e milagres na nossa vida. Esse é o segredo, essa é a chave pelo qual eu e você crescemos, prosperamos, avançamos, porque a mão dele tem nos sustentado, porque a presença dele tem nos abençoado. E eu e você precisamos estar na direção do Senhor, em obediência a essa direção e aos seus mandamentos. Então nós vemos aqui que Isaac prospera, torna um homem riquíssimo, mas a partir, queridos, do verso 14, esse homem vai começar a enfrentar tempos de perseguição. Deus o prospera e vem também a retaliação. Diz que os filisteus olharam para a prosperidade dele e o invejaram. E aí, queridos, os filisteus o invejam. Diz a palavra aqui que o rei Abimeleque chega para Isaac e pede para que Isaac saia daquela terra. Acompanhe comigo aí para você ver o verso 16. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Antes de prosseguir com os versos, eu quero deixar uma lição ao seu coração. Isaac estava ali, em Gerar, Deus o havia prosperado, ele se tornou um homem poderoso, mas aquele não era o lugar que o Senhor tinha para ele. Lembra-se do início, quando o Senhor disse: fique nessa terra um pouco de tempo, mas você se estabelecerá na terra que eu te indicarei. Então aquele não era o ponto, mas talvez eu e você chegamos num ponto da nossa caminhada que nós nos acomodamos. E não é aonde nós estamos que o Senhor quer que nós fiquemos. Então precisa se levantar uma perseguição, precisa levantar-se algo para que eu e você saiamos daquela posição de conforto, para que vivamos coisas ainda maiores que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então acalma o seu coração, pois coisas ainda melhores virão para você. Não fique olhando para essa perseguição e fique triste, chateado, cabisbaixo, não, porque ainda tem muita coisa que o Senhor quer fazer cumprir na sua vida. E assim era na vida de Isaac. Muitas coisas ainda ocorreriam na vida dele, muitas coisas o Senhor ainda tinha para cumprir na vida dele e vai cumprir, como nós vamos ver até o final do capítulo. Então, olhe para isso com calma, aonde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer me ensinar. Isaac então sai daquela terra e vai para uma outra terra que chama aqui Vale de Gerar. Queridos, imagina um homem que já tinha alcançado ali toda a riqueza, que estava poderoso.
e agora ele é obrigado a sair e deixar tudo aquilo para trás e recomeçar. Mas diz que eles chegam ali no Vale de Gerar, e Bíblia, você sabe que quando fala de vale, geralmente é lugar de dificuldade, é um lugar assim de deserto, não é? Mas algo que eu e você precisamos ter no coração, seja em Gerar, seja no Vale de Gerar, seja em Berseba, seja em Canaã, seja onde for, o Senhor conosco está. Então não importa, meu irmão, o lugar onde você está, o que importa é com quem você está. E o Senhor disse para ele, eu estarei com você. Lembra o que o salmista diz no Salmo 23? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por que o salmista não temerá? Porque tu estás comigo. Então eu não sei se você está nesse vale, nesse deserto, eu não sei qual é o que você está atravessando nesse momento na sua vida, mas creia, o Senhor está com você, então você não precisa temer. E assim Isaac chegou naquele local e começou a arregaçar as mangas, a trabalhar, a desentulhar os poços que o inimigo havia entulhado, desde a época ali que o seu pai Abraão havia cavado. E ele começa não apenas a desentulhar poços, mas a cavar novos poços. Então, quando ele começa a prosperar também naquele vale, os pastores de Gerar chegam para ele e começam uma contenda com ele. Então, naquele primeiro poço ali que Isaac cava, eles chegam e dizem, essa água é nossa. Então Isaac vai chamar aquele posto de Ezeque, que significa contenda. Os pastores vieram, começaram, queridos, a guerrear com ele, a dizer que aquela água era deles, que aquele poço era deles, que aquela terra era deles. Queridos, lembre-se que poço naquela época era sinônimo assim de riqueza, porque poço é como se fosse o que? Ouro, né? E todo mundo que cavava um poço numa terra, ele estava ali reivindicando aquela terra. E quando alguém vinha e entulhava aquele poço, ele estava declarando guerra para aquele que abriu. Então, quando o inimigo vinha e entulhava aqueles poços, eles estavam falando, estamos em guerra com você, essa terra é nossa, esse poço é nosso. Mas sabe o que eu vejo na caminhada de Isaac? Isaac, queridos, escolhe o caminho da paz. Ao invés de guerrear, ao invés de entrar em contenda, Isaac simplesmente começa a cavar novos poços e deixa aquele para trás. Então Isaac cava um novo poço, e nesse novo poço também tem contenda, também tem acusação. E é por isso que ele vai chamar esse poço de Sitna, que significa acusação. E quando você vai ali na Bíblia, na nota de rodapé da sua Bíblia de estudo, diz que essa palavra Sitna, a raiz dela é Satanás. Então, queridos, Isaac também deixa esse poço para lá. Você está roubando a nossa terra, essa terra é nossa, essa terra não é sua. Querido, se você está em algum negócio que você sabe que vai dar brecha para Satanás te acusar, sai desse negócio, deixa isso para trás. Deus tem coisa melhor para você. Se isso não está te trazendo paz, sai disso, porque as coisas do Senhor não tem confusão. Quando a coisa é do Senhor, você sente uma paz, né? Então, se você está num relacionamento que vai ter brecha para Satanás te acusar, sai desse relacionamento, deixa isso para trás e prossiga para onde o Senhor quer que você vá. O Senhor tem coisa melhor para você. Então, Isaac, deixando isso para lá, ao invés de guerrear, ele escolheu o caminho da paz. Então, ele cava um outro poço, e esse poço ele chama de Reobote, e ali a paz. E então, Isaac diz assim, queridos, no verso 22, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote. Você viu? Ninguém discutiu por causa dele. Então ele chama de Reobote e diz, agora o Senhor nos abriu o espaço. Queridos, ele deixou aquela contenda para trás, ele deixou aqueles poços para trás, e como o Senhor estava com ele, ele prosperava onde pisava. E ele abre um terceiro poço, acha águas ali, o Senhor o prospera. E ele começa novamente a prosperar naquela terra. Mas sabe o que diz o verso seguinte? Isaac foi para Berseba. Queridos, imagina, ele agora ali naquele vale, ele também encontra prosperidade. Até naquele vale o Senhor o abençoa. Ele vence esse tempo de vale, mas agora ele vai para Berseba. Queridos, lembre-se do comando do Senhor. Se estabeleça na terra que eu lhe indicar. E sabe quem esteve em Berseba? Abraão. No capítulo 21, você vai ver que esse lugar aqui é muito significativo,
foi ali em Berseba que Abraão fez uma aliança com o rei Abimeleque. E ali ele fez um acordo de paz, um acordo de não guerra. E sabe o que eu fico olhando para tudo isso? Como a Bíblia é maravilhosa. Você está vendo comigo desde o início da mensagem a caminhada de Isaac. A forma como ele obedeceu, a forma como ele prosseguiu em frente, a forma como ele foi perseguido. E agora ele chega novamente num lugar de prosperidade, onde ele tem, queridos, ali a opção de se vingar daquele povo. Mas nós sabemos que a vingança pertence ao Senhor. E é nesse lugar de Berseba que o Senhor o leva para lembrá-lo da paz. Aqui o seu pai fez um acordo de paz com esses inimigos. Ele fez um acordo de não guerra com esse rei, Abimeleque. Então, Isaac, deixa tudo isso para trás. Deixa toda essa afronta para trás. Perdoa esses seus inimigos. Eu quero te levar a águas mais profundas. Eu quero aqui que você construa novas coisas para mim, não apenas poços, mas eu quero te levar a construir para mim um altar. Então o Senhor vai deixar, eu e você, queridos, precisamos chegar nesse lugar de Berseba, onde nós deixaremos tudo aquilo que os inimigos nos fizeram para trás, e de coração limpo, eu e você nos ajuntaremos para adorar o Senhor, para receber do Senhor, queridos, nova direção, novas bênçãos, para receber do Senhor, para cultivar com o Senhor ali intimidade, relacionamento. E esse, queridos, é a diferença de poço e cisterna. Cisterna, a gente abre um buraco e as águas da chuva ali vão enchendo aquela cisterna. É como se a cisterna dependesse de condições externas. Mas o poço não. A água flui de dentro dele e abastece terras e nos sacia a sede. Então, queridos, na nossa caminhada talvez nós deixamos essas águas paradas dentro de nós, porque muito lixo emocional se acumulou, muita palavra, muito desgaste na caminhada se acumulou, mas o Senhor hoje me leva a mim e a você nesse lugar de Berseba para dizer: paz, deixe para trás essas palavras, deixe para trás essa perseguição, deixe para trás esses inimigos, perdoe, tire todo esse lixo emocional que você acumulou nesse instante, tire tudo isso, para você fluir e encontrar verdadeiramente essas águas limpas, esse lugar de adoração. Então Isaac chega ali e naquele momento, diz a palavra, o Senhor aparece a Isaac. E novamente, queridos, lembra Isaac da aliança. Olha o que diz aqui o verso 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Deus então está ali com Isaac naquele momento, mostrando para ele que ele era o Deus do pai dele, que ele podia ser o Deus de Isaac. Ele é o seu Deus, querido, ele é o meu Deus. E eu e você precisamos confiar plenamente no Senhor. Ele está cuidando de nós. Então, naquele momento ali, Isaac finalmente vai chegar nesse lugar de adoração. Finalmente, agora, Isaac não apenas vai abrir poços, mas vai levantar altares. E assim como seu pai Abraão, naquele local, quando fez o acordo ali com Abimeleque, ele invoca o Senhor. Aqui, Isaac, no verso 25, vai levantar um altar para o Senhor e vai invocar o Senhor. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor e finalmente, queridos, ali ele firma o acampamento. O Senhor quer nos levar, queridos, para esse lugar de adoração. Isaac foi um homem de fé, Isaac perseverou, Isaac teve família, teve bens, teve servos, teve terras, mas ainda lhe faltava levantar um altar. O que falta para mim e para você? Será que nós deixamos que a caminhada, queridos, nos paralisasse? Será que nós deixamos que todas as lutas que enfrentamos no meio da caminhada trouxessem um lixo tão grande que nos paralisou? É hora de nós deixarmos tudo isso aqui em Berseba, levantarmos um altar de adoração para o Senhor no nosso coração e nos tornarmos verdadeiros adoradores. Então o inimigo olha para a caminhada de Isaac e reconhece que o Senhor esteve com ele. Então o inimigo agora chega para Isaac e diz: vamos fazer um acordo de paz? E sabe por quê? Queridos, porque Isaac deixou um testemunho no meio daqueles inimigos. Os inimigos olharam para ele e disseram: verdadeiramente, o Senhor está com você.
Esse é o legado que Isaac deixou. Esse é o legado que eu e você precisamos deixar. Olha o que diz o verso 28. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Ah, queridos, que as pessoas à nossa volta olhem para nós e vejam Deus em nós, veja Cristo em nós. Que quando seu filho olhar para você, se lembrar de você, ele possa dizer: claramente eu vejo Deus na vida do meu pai. Claramente eu vejo Deus na vida da minha mãe. Talvez você participe de uma igreja, talvez você olhe para essa igreja, sabendo que essa igreja não é perfeita, mas sabendo que o Senhor está no meio dela. Veja que esses homens e mulheres não foram perfeitos, mas o Senhor estava com eles. Talvez você olhe para a igreja e diga: verdadeiramente o Senhor é com essa igreja. Verdadeiramente o Senhor é com minha família. Como você quer ser lembrado? Qual é o legado que você deixará para essa geração? Um testemunho de homem de Deus, um testemunho de mulher de Deus, que quando as pessoas olharem para você, vai falar verdadeiramente, claramente o Senhor era com ele, porque vai ver que através da sua vida Deus fez grandes coisas, operou grandes milagres, fez grandes maravilhas, porque o Senhor era com você. Queridos, que o Senhor te abençoe, que você possa buscá-lo intensamente todos os dias em oração, cultivar seu relacionamento com Ele. Lembre-se, não importa onde você está, o importante é você estar com o Senhor. Obedeça sempre aos princípios do Senhor, siga a direção do Senhor. Ele estará com você, Ele o abençoará. Que Deus te abençoe, queridos, e até quarta-feira que vem.